Olá, pessoal. Eu sou o professor Wagner Júnior e você está no canal Metodologias Ativas Já. O assunto que nós vamos tratar hoje é como aplicar metodologias ativas em 5 passos. Já gostou desse assunto? Dá a sua curtidinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Se liga aí! Então, olha só, pessoal. Na aula de hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre os 5 passos para aplicar metodologias ativas. Por que 5 passos? Existem 5 grandes perguntas que nós nos fazemos antes de preparar uma aula utilizando metodologias ativas. Vejam bem quais são essas perguntas. A primeira pergunta: quais são os 5 passos para aplicar a metodologia ativa? A gente fica cheio de caraminhola na cabeça, né? A gente não sabe o que vai fazer, como é que a gente vai preparar, acha que é um bicho, um dragão de Komodo que tem várias cabeças. Primeiro de tudo, a gente tem que definir o conteúdo. Professor Wagner, definir o quê? Que conteúdo? Caríssimo professor, você leciona matemática, física, química, geografia? A matéria que você vai lecionar tem um conteúdo. Aquele conteúdo você vai pegar e trazer para a sua definição. Por exemplo, em língua inglesa, vamos definir um conteúdo aqui. Vamos falar sobre present perfect. Esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Seguindo a lógica de quais as coisas que nós vamos falar, qual tipo de aprendizagem que a gente vai colocar, né? A gente tem que definir também o tipo de aprendizagem, qual vai ser a metodologia ativa que a gente vai usar. Blended Learning, Flipped Classroom, Game-Based Learning, Gamification, PBL, TBL, são várias. Nós vimos isso no vídeo anterior. Então, para a gente poder levar isso à frente, a gente tem que definir parte por parte. Vejamos. Escolher a ferramenta. Como assim, professor? Escolher uma ferramenta. Galera, escolher a ferramenta educacional é fundamental. O que você vai utilizar de concreto para dar essa aula? Você vai usar o meio virtual? Você vai usar o meio físico? Como é que vai ser a sua aula? É tecnológico? Se for tecnológico, quais os aplicativos que você vai utilizar? Vamos ver? Elaborar uma atividade. Não basta apenas você escolher o aplicativo ou a ferramenta que você vai usar. Você tem que, com aquele aplicativo, criar, elaborar uma atividade. Como assim? Você vai ter que dar uma ideia, vai fazer com que o seu aluno, através da sua ideia, crie aquilo que ele vai aprender. Ok? Seguindo. Verificar a aprendizagem. É lógico, né, gente? Você fez a sua aula lá bonitinha, ensinou metodologias ativas, o conteúdo present perfect para os seus alunos, mas no final da aula tem que haver o check-out, tem que haver uma verificação. Nada dentro da metodologia ativa fica sem verificação. Como o aluno ele é o protagonista da aula, como ele trabalha em cima daquilo que ele vai aprender, o que você tem que fazer? Durante a preparação que o aluno mesmo está fazendo, você vai avaliando o rendimento dele. Isso é importante não só dentro das metodologias ativas, mas dentro de vários meios educacionais. A primeira pergunta, e a mais importante, é: qual o conteúdo que será aplicado? Então, nós já escolhemos um conteúdo, né? O conteúdo que nós escolhemos é o Present Perfect. Então, a gente fica cheio de interrogação na cabeça, né? Caramba, o que eu vou falar? Como é que eu vou trabalhar o Present Perfect? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o conteúdo é aquilo que você irá apresentar para os seus alunos, para que os objetivos finais sejam alcançados. Ou seja, conceitos, fatos históricos e todas as informações que serão articuladas em conjunto com o cronograma a ser seguido. O conteúdo pode ter uma ou mais características. Como assim, professor? Uma ou mais características? Gente, o conteúdo aplicado, ele pode ter
várias funcionalidades. Isso vai depender de você, o que você vai colocar. Como é que você vai querer abordar? Você vai querer fazer uma abordagem mais enfática, mais realista, uma coisa mais figurada? Isso vai depender também da sua ajuda para poder elaborar isso com os seus alunos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente pode ver na hora de aplicar o conteúdo, né? Então, de forma mais geral, o primeiro passo é ter claro o que os alunos precisam aprender. No nosso caso aqui, que a gente está falando, que a gente está abordando, é o Present Perfect. O que ele já tem de conhecimento e as habilidades que serão trabalhadas. Afinal, um planejamento com objetivos bem definidos pode ser usado posteriormente para entender o que deu certo e o que deu errado em sua prática, reavaliando as metodologias utilizadas, as formas de avaliação e assim construir um planejamento cada vez melhor. É lógico que quando a gente emprega uma metodologia, quando a gente utiliza uma metodologia, às vezes ela dá certo e às vezes ela não dá. Por exemplo, numa aula de Present Perfect, uma aula gamificada é fantástico. Por quê? Porque através do jogo eles vão percebendo quando é que eles vão usar for e since, quando é que eles vão usar a go, quais são as vertentes que pode ser usado present perfect, a diferença do present perfect com simple past. Uma aula gamificada nesse sentido, ela é fantástica, ela vai encaixar perfeitamente, mas também existem momentos em que não funciona. Vamos dar uma olhadinha mais a seguir? Olha só. Nós sabemos que o conteúdo que a gente quer aplicar é o Present Perfect, né? No caso desse tema, você deve pensar no assunto que você quer abordar na sua aula. Já em relação ao objetivo, é o momento de definir o que você quer alcançar com essa aula e os conhecimentos esperados que os alunos tenham ao final. Nesse caso, você não precisa se restringir apenas a um resultado. Coloque tudo o que você quer que os alunos saibam. Além disso, mantenha os seus objetivos. Primeiro, os objetivos têm que ser específicos, falando exatamente o que você quer que seja de fácil entendimento. Não adianta você jogar para os alunos assim. Hoje nós vamos trabalhar sobre o Present Perfect. Jogou na mão deles. Não, você tem que dar dicas, você tem que puxar. A gente usa o Present Perfect da mesma maneira que a gente usa o Simple Past? Não, é diferente. Quais são as diferenças? E vai fazendo essas perguntas e anotando na lousa. Todas as coisas que você perguntar, por exemplo, o que você já sabe de Present Perfect? Aí chega um aluno lá e fala assim, eu já sei que a gente usa for e since, mas eu não lembro como é. Aí você escreve na lousa, for and since, e bota uma interrogação ali. Então você vai instigando o aluno a ele querer pesquisar para saber o que ele vai fazer sobre isso. Então, o conteúdo ele tem que ser específico, ele tem que ser claro. Não pode ser nada confuso para o aluno. Se for confuso, ai meu Deus, chora, senta e chora. Uma outra coisa que nós precisamos definir são conteúdos realistas, de forma que possam ser alcançados dentro da realidade e conceitos e contexto dos seus alunos. Gente, um conteúdo realista é você pegar, por exemplo, o Present Perfect e falar de coisas que aconteceram na vida dos seus próprios alunos ou na sua vida. Já que o Present Perfect eu estou falando de passado e um passado que ele está, entre aspas, ligado com o presente, que eu vou dizer quando começou, desde quando, por quanto tempo. A melhor coisa a se fazer nesse momento é usar da realidade do aluno, do que o aluno já viveu, o que ele já experienciou. Então você pode abordar esportes, aí você pode, para as meninas, desfile, ou campeonatos que eles participaram, vocês já receberam medalhas. O infinito é o limite. Existem N variáveis que você pode utilizar, ok? Isso é mega importante. E um outro ponto que a gente tem que ter em mente, sejam assuntos viáveis. É importante que sejam objetivos, que você tenha os materiais
e outras características necessárias para que possam ser cumpridos. Não adianta você usar o que você tem, mas você não tem um material viável para fazer com que aquele aluno aprenda isso. No Present Perfect, a gente pode usar vários meios tecnológicos já existentes e que os alunos conhecem. Por exemplo, o Facebook ele tem quiz. Você pode fazer um quiz lá no Facebook para o checkout da aprendizagem. A gente pode usar o WhatsApp nesse caso. Não sei, dependendo da ideia do professor, pode ser que sim, pode ser que não. O Instagram, a gente pode trabalhar com o Instagram fazendo snack learnings, que eu vou falar no próximo vídeo, é uma, mas existem outras ferramentas que você também pode usar. Por exemplo, organizers. Organizers são tipos de layout com figuras onde o aluno, dentro daquele organizer, ele bota os pensamentos dele sobre aquele assunto. Um outro legal que cabe com o Present Perfect, Mind Maps. Mind Maps, o aluno pode trabalhar N coisas ali e dentro daquele Mind Map ele visualiza de uma única vez, ele aprendeu como ele vai utilizar o Present Perfect. Vamos seguir em frente? O que preciso saber sobre o conteúdo? Caríssimo professor, o conteúdo você tem que saber de cor e salteado, porque senão você não é professor. Mas é muito importante que a gente pondere isso aqui, ó. Serem procedimentais. Tudo aquilo que o aluno deve aprender a fazer para conseguir o conhecimento que necessita. Não adianta você ensinar uma matéria se você não cria um procedimento de aprendizagem. Como eu falei lá no início, não é só jogar a ideia na cabeça do aluno. Hoje é Present Perfect. Crie um procedimento. Tá? E toda vez que você for criar procedimento, as questões que você for escrever no quadro, vai elicitando do aluno, vai perguntando ao aluno e vai fazendo. Você e o aluno vão criar o procedimento juntos. Não é uma coisa só professor e não é uma coisa só aluno. Tem que ser atitudinais. O que o aluno deve aprender a ser em questão de atitude. Quando você for usar, por exemplo, esse assunto, Present Perfect, qual é a atitude perante o aluno que esse ponto gramatical vai ter? Então, isso você tem que passar para o aluno. Você tem que introduzir essa questão, o que o Present Perfect faz, através de perguntas e respostas que você vai fazer com ele, ok? Serem conceituais. Tudo que o aluno deve aprender de informação e conceitos ao final da aula. No final da aula, gente, quando você termina de fazer a sua aula gamificada, ou o Learning by Doing, Flipped Classroom, whatever you choose, o que seja lá o que você escolher, no final da aula, você tem que ter as informações e os conceitos de tudo aquilo que você criou. De tudo aquilo que os seus alunos criaram, melhor dizendo assim, né? Faça você um mind map junto com os alunos no quadro. Perguntem deles no final que eles aprenderam tudo, o que eles aprenderam daquilo, o que eles fizeram, qual foi a abordagem que eles escolheram para poder fazer isso, né? A segunda pergunta, e uma pergunta de igual peso, seria qual tipo de metodologia eu devo utilizar. Qual tipo de metodologia eu devo utilizar, né? Isso aí depende muito do que o aluno e a classe gostaria de trabalhar, né? A escolha da metodologia é a parte mais importante do seu PDA. Entendam aqui PDA como plano de aprendizagem, não plano de aula. Mais tarde eu vou explicar para vocês o que é um plano de aprendizagem. Então, a escolha da metodologia é a parte mais importante do seu PDA. É aquilo que o professor vai analisar qual a melhor metodologia para ser aplicada depois da definição ou escolha do conteúdo. Para que essa escolha tenha consistência, o ideal é que as metodologias já implementadas e conhecidas verificar sua usabilidade e desenvolver a aula de uma perspectiva da visão macro para a visão micro.
tudo o que você fizer, toda aquela questão que você levantar para o seu aluno, toda essa escolha tem que ser consistente. Você tem que levar para o aluno algo palpável, nada muito abstrato. Mas, professor, e quando eu tenho que dar aula de filosofia? Beleza, mas a filosofia, lógico, nós trabalhamos o abstrato, mas o que que você pode mostrar de palpável para o aluno? O que que acontece filosoficamente na vida daquele aluno? Entendeu? Traga a consistência para dentro da aula. Você trazendo a consistência, você ganha o seu aluno, ok? Que tipos de ferramenta devo escolher? Eu vou falar aqui bem claro para vocês. Não é você que escolhe. Seu aluno vai escolher a ferramenta. Deixa ele escolher. Se for uma ferramenta digital, a ideia dele vai casar com aquilo que você explicou, com a introdução que você fez. Olha só que maneiro isso aqui, gente. Primeiramente, é ideal que o professor escolha uma ferramenta que o aluno tenha conhecimento e que seja de fácil utilização e rápida para os processos de produção e preparação. Aí eu elicitei algumas aqui, ó. Exemplos de ferramentas conhecidas: WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Ô Wagner, você acha que vai dar certo um aluno trabalhar com WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter? Gente, essas ferramentas elas podem se tornar educacionais se você, professor, elaborar dentro de uma caixinha bem bonitinha uma ideia. Você joga a ideia para os alunos. Por exemplo, eu já utilizei o WhatsApp numa aula de writing. Era 7º ano e eles tinham que escrever um diálogo falando da viagem que um dos dois participantes do diálogo havia feito. E isso envolvia Simple Past. O que eles fizeram? Alguns alunos fizeram vídeo chamada um com o outro e filmaram a tela dos seus celulares e depois editaram num vídeo grande e passaram aquilo para a turma. Outros preferiram digitar. E na digitação que eles fizeram, eles botaram um aluno perguntando e o outro embaixo, e aquilo ficou um diálogo para que todos pudessem ler. Depois eles imprimiram em folhas grandes e colocaram nas paredes das salas. O infinito dentro disso aí vai da criatividade do aluno. Tem que deixar o aluno criar um pouquinho também. O aluno ele tem muito conhecimento sobre tecnologias. Ah, Wagner, mas você acha que Facebook vai dar certo? Eu trabalhei numa escola onde a maioria dos alunos não tinha Facebook. Mas aí o que você podia fazer, professor? Você podia mandar um bilhetinho para casa avisando os pais que os alunos teriam que entrar num grupo do Facebook com a conta do pai ou a conta da mãe. E ali eles iam interagir entre si. O pai está vigiando, está vendo, olhando se o filho está realmente participando. Instagram, dá para fazer 1 milhão de coisas no Instagram. E no Twitter, você pode criar um fórum ali no Twitter. Você cria um Twitter para a turma e os alunos entram ali, todos eles seguem aquele único Twitter e ali eles falam. Eles fazem até uma explicação, né? Ah, vamos abordar o Present Perfect e eu quero criar um layout, uma atividade através do Twitter, onde vocês vão colocar o que vocês gostariam de saber sobre o Present Perfect. E ali o aluno vai crescendo em conhecimento. Essas ferramentas são as ferramentas conhecidas, mas existem também as ferramentas que são novas e elas também são educacionais. Olha isso aqui. Exemplos de ferramentas que necessitam exemplificação. Padlet, Edmodo, Kahoot, Mentimeter, Plickers, Socrative e Rivet. Essas ferramentas são todas ferramentas educacionais e alguns alunos já conhecem. Ah, professor, mas eu não conheço, então como é que eu vou implementar isso na sala de aula? Primeiro de tudo, você vai apresentar a ferramenta para o colega, para os alunos. Aliás, antes disso, você vai em casa entrar na ferramenta e descobrir como ela funciona. Depois você vai apresentar a ferramenta para os alunos. Vai pedir que eles instalem no tablet, no celular, no computador, para depois disso tudo você propor
uma atividade para eles. Por exemplo, Padlet, você pode botar imagens e cada imagem eles podem escrever alguma coisa sobre aquela imagem. Então, como a gente está trabalhando o Present Perfect, no Padlet seria legal assim, cada aluno criasse o seu perfil no Padlet e ele tirasse ou pegasse fotos antigas que eles têm em álbuns, essas coisas assim, e usando o Present Perfect, eles iam escrever as frases embaixo. Isso seria o check-out da sua aula. O aluno faz a preparação, o entendimento do que o Present Perfect é através do Mind Map ou alguma coisa, e depois ele usa o Padlet para poder fazer o check-out. Aí você, professor, ia ter acesso a todos os Padlets deles e ali mesmo você ia poder comentar, porque o Padlet é igual um YouTube não, um Instagram. Você pode comentar ali o que você achou daquela foto, entendeu? E mostrar para o aluno que o rendimento dele, o aproveitamento dele foi muito bom, ok? Seguindo. Escolhida a ferramenta, é necessário traçar estratégias para a utilização dos aplicativos. Estratégia é tudo. Depois que você escolher a ferramenta, que você estudou, que você passou o conhecimento daquela ferramenta para o seu aluno, qual é a estratégia que você vai traçar? Lembremos que existem outros tipos de tecnologias que não envolvem meios eletrônicos. Exemplos: papel, giz de cera, lousa branca, canetas coloridas, post-its, marca-textos, entre outros. Numa turma eu estava dando aula com o Present Perfect e eles preferiram fazer uma árvore cheia de post-its, uns post-its redondos. Ficou uma coisa muito interessante. E dentro de cada post-it, eles colocaram uma forma, um exemplo, uma explicação sobre quando vai usar o for, o since, o already, o yet. E ficou uma árvore fantástica. A turma inteira fez aquilo junto. E eles não usaram tecnologia. A gente não precisa somente da tecnologia para aplicar metodologias ativas. A gente precisa saber utilizar as metodologias ativas para poder deixar a tecnologia entrar, seja ela uma tecnologia virtual ou uma tecnologia física, ok? Seguindo. Então, o quarto passo é a elaboração da atividade. As atividades serão aplicadas na ferramenta que foi eleita. Verifique todas as opções que sua ferramenta dispõe e desenvolva as atividades dentro das características mais peculiares do aplicativo. O mais interessante de tudo isso é perceber que cada utilização dos aplicativos e recursos virtuais, ambos professores e alunos conseguem inovar a prática utilizando o mesmo aplicativo em outro conteúdo. E isso é importante, gente. Você utilizou logo no início do ano o Kahoot, tá? Aí quando foi no final do ano, você utilizou várias outras ferramentas, mas teve uma outra atividade lá que os alunos falaram assim: ah, professor, é uma aula de leitura, vamos ao Kahoot para a gente testar quem é que conseguiu ler o texto todo. Beleza. Deixe que o aluno também dê a opinião dele. O aluno dando a opinião dele, a sua aula vai ficar muito mais fluida, vai ficar muito mais divertida e muito mais interessante. Tá? Não tem problema de você repetir um aplicativo que você usou lá atrás. Pelo contrário, os alunos vão perceber que em determinadas outras matérias eles podem usar aquele aplicativo também. Ok? 5. Verificação da aprendizagem. Esse é o quinto passo para você implementar a sua aula com metodologia ativa. Ou seja, de forma bem tecnológica, existem ferramentas verificadoras de aprendizagem e do conhecimento em geral, aos montes na internet, ok? Então, verificar o conteúdo ensinado não vai ser tão difícil, basta ter imaginação e força de vontade. Legal também é deixar os alunos criar o próprio checkout. No Facebook existe, quando você cria uma página no Facebook ou um grupo no Facebook, os alunos eles podem criar multiple choice questions. Então eles mesmos criam aquelas multiple choice ou então surveys, polls
que eles vão marcando ali o que eles entenderam, se acharam fácil ou difícil, o que foi interessante, o que não foi. E eles vão mostrando ali, dentro daquele meio virtual, o que eles perceberam daquilo. E é lógico, o coleguinha que não teve tanto entendimento na hora de fazer o negócio, quando ele for fazer os checkouts, ele vai ver, e tá todo mundo falando que é assim, eu pensei que o for era desde, mas não é, o since que era desde, e o for era durante. O aluno ele vai percebendo até dentro do checkout, utilizando todas essas ferramentas. O Mentimeter é uma ferramenta muito legal para poder avaliar a compreensão do aluno. Você também pode usar o Kahoot. O Kahoot também é muito bom para isso. E várias outras ferramentas. Até ferramentas que os seus alunos conhecem e você ainda não. É só você jogar a ideia para eles e eles vão trazer coisas fabulosas para vocês. Prestem bem atenção. Os alunos de hoje, eles sabem muito, muito, muito mais de tecnologia do que você, professor. Então, chegamos ao final do nosso vídeo, nosso segundo vídeo sobre metodologias ativas, e eu quero te convidar a divulgar esse vídeo, divulgar o nosso canal e fazer esse canal chegar a 10 mil inscritos. Eu vou sortear 5 cursos, inglês, espanhol ou português para concursos, intensivos durante 6 meses. Se cada um desses canais, Metodologias Ativas Já, Fala Pro, Fala que o Pai Te Escuta e Professor Wagner Júnior, chegar a 10 mil inscritos. Isso é para você. Eu vou dar essas aulas para você. Divulgue. Entrem no meu canal do Telegram. Eu vou deixar aqui embaixo o canal do Telegram. Entrem também no meu canal do Instagram, que vai aparecer aqui embaixo também. Ok? Ó, um beijo. Fica com Deus.